Olá a todos. De 13 a 15 de junho, a Brasil-Canada Chamber of Commerce realizará a 16ª edição do Brasil-Canada Conference at PDAC, que acontecerá em Toronto durante a convenção anual do PDAC, Prospectors and Developers Association of Canada, e inclui uma série de eventos focados no setor mineral brasileiro. Eu sou Carolina Albernaz, CEO da Brasil-Canada Chamber of Commerce. Estamos aqui hoje com Sescom Barrier, representados por Luciano Souza e Maurício Pellegrino, sócios do escritório, e Rebeca Stefanini, advogada sênior da área ambiental do Sescom Barrier, para falar um pouquinho da atuação deles na área de SG, impacto e ambiental. O Sescom Barrier é membro da BCCC e também um dos nossos patrocinadores anuais. Luciano, Rebeca, Maurício, bem-vindos. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Lu, vou começar com você, então. Perfeito. Como que foi pensada a prática de SG Impacto do Sescom Barrier? Carol, a gente entende, eu acho que hoje o mercado de advocacia, na prestação de serviço, você não consegue mais, a gente não pode mais pensar a entrega de um serviço para o cliente de uma forma tendo uma visão única. É necessário você ter uma visão multidisciplinar, uma visão holística do problema do cliente, e principalmente quando a gente fala de ESG. No ESG você tem 3 conceitos muito importantes, que têm suas variedades, que têm suas complexidades. Então, é muito importante que você pense de uma forma global. O escritório ele entendeu isso, então não basta você ter apenas a equipe ambiental que cuida, ou a equipe trabalhista, ou a equipe corporativa que cuide disso. A gente, então, reuniu, dentro desse chapéu do ESG Impacto, um grupo de sócios, de associados, de pessoas que trabalham, de associados e advogados que trabalham com essa matéria, onde a gente consegue tanto discutir questões ESG dentro do próprio escritório, enfim, isso também tem uma dinâmica de demanda interna, mas também junto aos clientes, onde a gente consegue acompanhar tendências, a gente consegue acompanhar os debates que estão ocorrendo, trazer soluções novas, discutir questões de clientes, para que a gente possa, enfim, prestar o serviço da forma mais completa, para que o cliente se sinta confortável quando nos procurar, e não tenha que sinta falta de algum detalhe ou outro. Acho que é um pouco, esse foi o racional, e nesse sentido, além do ESG, a gente tem outros grupos também, outros desks, que a gente chama aqui internamente, outros grupos de trabalho, para que tenha essa visão mais completa na entrega do trabalho para o cliente. Bacana. E, Rebeca, você, como eu mencionei antes, faz parte da área, né, da prática de SG Impacto, né? Quais são os principais desafios na área de ambiental para as empresas alinhadas com essa agenda? Bom, Carol, obrigada aqui pela apresentação. Acho que o principal desafio aqui, falando de temática ESG, né, aderência a esses critérios em matéria ambiental, é a falta de padronização dos dados socioambientais, né? A gente tem visto aí grande parte das empresas já com divulgação dessas métricas, desses dados já há alguns anos, mas fato é que não há uma padronização nessa divulgação de informação, divulgação de dados. Então, na hora de comparar, né, as empresas do mesmo setor, fica muito complicado, porque cada um acaba seguindo aí um modelo, adotando uma métrica diferente. Esse desafio já vem sendo aí enfrentado por alguns setores, então há grandes discussões atualmente sobre a adoção de métricas aí que sejam uniformes, né, e que sejam usadas por grande parte aí das empresas de cada um dos setores, mas de lado essa ausência de padronização, em matéria ambiental, a gente já tem aqui os temas da vez, né, que são os hot topics aqui, quando a gente fala de ambiental, que basicamente é a parte de redução de emissões de gases de efeito estufa, o desafio na busca por financiamento privado, né, então, incremento aí dessas fontes de financiamento privado na busca de novas tecnologias, de modos de produção mais assertivos, mais sustentáveis, e a agenda da transição energética também, que acho que
que é um tema aí que a gente tem visto aqui na atuação do escritório, todas as empresas muito dedicadas a esses assuntos. Agora, falando, eu lembrei de mais um desafio que eu acho que seria aqui importante pontuar também, que é a questão da rastreabilidade da cadeia de valor das empresas, né? A gente ouve falar bastante de emissões aí de escopo 1, mas acho que o grande desafio é realmente mapeamento dos riscos que estão aí ligados à cadeia de suprimentos da empresa, para que essa análise global de impactos ela seja aí mais contundente e mais assertiva. Obrigada, Rebeca. Maurício, vamos para você um pouquinho agora. Nesse contexto que a Rebeca mencionou e que a gente tem falado aí de ambiental, de ESG, impacto, a gente tem ouvido muito falar aqui no Canadá, e acho que no Brasil também, né, a questão do hidrogênio verde, né, tendo despontando aí como um grande aliado da agenda ESG. Como que esse aspecto está se desenvolvendo no Brasil, ou tem se desenvolvido no Brasil? Bom, primeiramente, obrigado, Carolina, pela oportunidade aí. Eu acho que essa temática é uma temática central, principalmente quando a gente está falando em descarbonização e quando a gente está falando também numa perspectiva global desse ESG, né? No Brasil, a gente tem visto aí algumas iniciativas específicas para o desenvolvimento de hidrogênio verde. Não é algo fácil, pelo menos tecnicamente não é algo fácil, mas a gente vê as perspectivas em relação à produção, de fato, de hidrogênio e a necessidade, na verdade, no Brasil, pelo menos essa identificação da necessidade de uma regulação. E a gente tem que separar um pouco a ideia de regulação de burocratização. Mas são duas coisas distintas. A regulação, essa regulação que se pretende, existe inclusive o PL 725 de 2022, para trazer um pouco de regulação, é para que se tenha uma segurança nesse investimento, né? E fora isso, a gente tem o incentivo a esse investimento na produção de hidrogênio verde através da própria Resolução 06 do Conselho Nacional de Política Energética, que coloca o hidrogênio, e aí é o hidrogênio sustentável, seria o nosso hidrogênio verde, como um dos pilares necessários para que a gente possa fazer essa mudança energética, essa descarbonização. E no Brasil a gente já vê, né, especificamente no Ceará, o desenvolvimento aí de indústrias para fazer um hub ali com relação à tecnologia, o desenvolvimento dessa tecnologia verde, que não é algo fácil, né, o hidrogênio verde, mas ao mesmo tempo a gente também vê empresas já fazendo a substituição da utilização do gás liquefeito de petróleo para a utilização de energia através do hidrogênio verde. A gente teve até recentemente uma identificação de que essa mudança da matriz ela poderia até não ser licenciável, porque na verdade você tem ganhos ambientais decorrentes disso e você tem que incentivar. E esse incentivo não quer dizer estar a par, né, estar fora da fiscalização. Ao contrário, estar com a fiscalização, mas não criar burocracia em relação a isso. Então, é importante que a gente tenha, hoje o Brasil tem já o Programa Nacional de Hidrogênio e a perspectiva de desenvolvimento e de investimento, investimento financeiro mesmo, para que esse desenvolvimento do hidrogênio verde, para fazer essa mudança de matriz energética, ocorra. Então, é um caminho que, embora num início de trilha, mas é uma trilha que todo mundo tá vendo que é uma trilha importante, e não só, né, fazendo com que essa fonte também venha a eólica, venha a solar, que já são realidade no país. Não, é muito interessante isso, porque a gente vê aqui no Canadá também, né, uma tendência muito forte de investimento em hidrogênio verde, e existe aí também, além de tudo isso que você mencionou, né, para o próprio benefício do Brasil, uma possibilidade aí de a própria exportação, né, desse hidrogênio para a Europa, que acho que é um mercado aí que está sendo desenvolvido muito forte também, né? E as próprias vantagens do país, né, Carol, de poder fazer esse desenvolvimento do hidrogênio verde, fazendo troca de tecnologia, mas tendo aqui um espaço em relação às nossas fontes mais limpas, ou na grande maioria limpas, e a permissão com que, através dessas fontes limpas, a gente consiga o hidrogênio verde. Então, eu acho que o Brasil tem aí um caminho a trilhar, mas um caminho glorioso para que a gente venha a trilhar. E Maurício, aproveitando a sua experiência, né, você tem se envolvido bastante também no setor de mineração, o que você tem a dizer um pouco sobre a licença social para empreendimentos com impactos em áreas ocupadas por indígenas e outras comunidades tradicionais?
A gente sempre ouve falar, né, na licença social, na necessidade de licença social, e de alguma forma, né, em razão de alguns movimentos aí, a discussão do fertilizante, a discussão da possibilidade de abertura, né, com projetos de lei apresentados no Congresso e até mesmo a discussão de urgência desses projetos para poderem ser discutidos, a gente tem cada vez mais a necessidade de identificação dessas comunidades e reconhecimento da possibilidade das comunidades serem ouvidas, né? A Convenção 169, recepcionada pelo Brasil, ela, de alguma forma, ela traça esse caminho da necessidade de não só o reconhecimento, mas também da possibilidade de uma oitiva livre, informada, prévia, para que possa haver isso. E, de alguma forma, isso se liga a essa licença social. Embora, num primeiro momento, a gente pense em comunidades tribais, comunidades indígenas, isso está sendo elastecido para as comunidades tradicionais no Brasil, mas é importante que a gente faça essa discussão. E aqui não se tem direitos absolutos, né? O que se tem é a necessidade de conversa. E para isso a gente precisa de transparência, né? Aí lembrando aí da prática nossa aqui do escritório de compliance, a gente precisa de transparência, a gente precisa que as coisas sejam colocadas às claras e o contato constante. Então essa licença social, ela só ocorrerá, de fato, a partir do momento que a gente tem o contato constante com a comunidade que nos cerca, seja ela indígena ou não, seja ela tribal ou não, seja ela tradicional ou não, mas é preciso que a gente tenha essa licença social a partir desse contato com a comunidade, e especificamente os indígenas, tendo aí uma temática mais diferenciada, mas também uma oitiva diferenciada. Então é importante, e cada vez mais tem sido exigido isso, com os julgamentos que a gente vê junto ao Supremo Tribunal Federal e outros julgamentos que vêm, nessa preocupação em serem ouvidos, né? Como falei, não existem aqui direitos absolutos, mas existe a necessidade desse contato direto, dessa necessidade de um debate aberto em relação a isso. Sim, até porque cada comunidade é diferente, né? Cada um tem uma necessidade diferente. Então, se você não tiver essa conversa, não existe um one glove fit all, né? Um modelo para todos, né? Cada tribo, cada comunidade, cada um tem as suas necessidades, tem as suas vontades, né? Tem o que eles acham que é importante. Então, essa conversa é essencial para você conseguir chegar num acordo que seja benéfico para os dois lados, né? Considerando as necessidades e protegendo também essa padronização inicial que normalmente a gente acaba tendo, né, na mente, vão querer isso, a gente não pode partir desse pressuposto, a gente não pode partir com esse preconceito na linguagem mesmo, né? Para mostrar o seguinte: temos que entender o que é de fato necessário, ou o que é desejável para aquele povo, para aquela comunidade, para aquela, seja tradicional ou tribal. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais ouvidos abertos e, obviamente, transparência nesse debate. Não, é um tema que eu particularmente adoro, eu acho muito interessante, podia conversar com você aqui horas sobre isso. Vamos passar para a Rebeca, né? A gente tem visto aí diversos movimentos no Brasil visando a melhoria do ambiente de negócio, a atração de investimento no contexto da bioeconomia. Você poderia citar alguma dessas mudanças e qual que é o impacto dessas melhorias hoje para o Brasil? Claro, posso sim. É justamente isso que você falou, né? A gente tem visto aí já há alguns anos, recentemente, né, esses movimentos do governo para melhoria do ambiente de negócio em relação à parte de regulamentação legal, regulamentação normativa, mas também, como bem lembrado pelo Maurício, a gente tem tido também esse movimento por conta do avanço da jurisprudência dos nossos tribunais. Então, ao lado dessa parte de políticas públicas do governo, a gente tem também um movimento muito forte dos tribunais com o endereçamento de quais são os temas que são caros para o Estado brasileiro e quais são os temas que a gente precisa realmente melhorar e proteger aí como prioridade. Então, para citar exemplos, né, de quais são aí esses temas que são objeto desses movimentos, acho que o primeiro tema que eu gostaria de falar aqui é o convite, né, do Brasil para aceder à OCDE, que eu acho que é um tema super importante para que o país tenha aí um incremento na posição em relação ao comércio internacional.
A OCDE tem várias métricas, né, do que ela exige dos países aderentes para que eles consigam entrar no clube. Não são, são soft laws, né, então são assim, são requisitos, não são normas postas, normas positivadas, mas são vários critérios que são super detalhados na parte ambiental especificamente. Tem um detalhamento de toda a sorte de requisitos, então não é só relacionado a emissões, por exemplo, tem várias coisas em relação às práticas mesmo de todos os setores da economia, que é super bacana, e até nesse contexto a gente tem visto aí um movimento muito forte do governo para endereçar alguns pontos. Então, por exemplo, a parte de biocombustíveis, que é algo muito pujante no Brasil, né? A gente tem uma produção de etanol muito relevante. A gente tem uma política pública que é o RenovaBio já há alguns anos, não é recente. O RenovaBio, para quem não sabe, ele é hoje ele é o único mercado regulado de crédito de carbono no país. É um mercado que funciona super bem, ele é restrito para produtores de combustíveis fósseis, mas é algo que sinaliza muito bem qual é a posição do Brasil em relação a essa parte de biocombustíveis. Recentemente agora, esse mês, a gente teve a edição de novas normas falando de biogás, falando de biometano, então foram criados créditos para incentivo da utilização desses combustíveis, justamente para fazer frente aí aos resultados, às discussões no âmbito da COP26, né? Nesse mesmo assunto, dá para a gente lembrar também do programa Metano Zero, que foi implementado recentemente justamente para que o nosso setor agropecuário consiga fazer frente aí a essa demanda crescente, né, de redução de emissões, então de certificação da sustentabilidade da nossa produção agropecuária aqui no país. Dá para falar também do Recicla Mais, que também é um certificado que foi colocado no início desse mês, se não me falha a memória. Ele é um documento que vai atestar o atendimento às normas de logística reversa, às metas de logística reversa para todos aqueles produtos que são sujeitos à implementação desses sistemas. Então, também é uma nova ferramenta aí para garantir transparência e para transparecer o cumprimento a essas metas, aqui no setor especificamente de resíduos sólidos, que é algo muito relevante aqui também em relação à melhoria de ambiente de negócios. Aqui na parte de reciclagem, a gente tem um setor também que é muito relevante no país, a gente tem aqui, todo ano nós temos aumentado aqui os nossos recordes em relação à reciclagem de alumínio, por exemplo, somos o país que mais recicla alumínio no mundo, então essa política também vem envelopar esse case de sucesso aí com o alumínio e tentar levar toda essa parte da prática do alumínio para os demais produtos, então é uma tentativa realmente de aumentar as metas em relação aos outros produtos. E eu acho que para finalizar, dá para a gente falar de Nagoya também, né? A gente teve, não é tão recente, esses outros que eu falei são mais recentes, mas a gente tem também sentido um esforço grande do governo para valorização dos nossos ativos naturais. Então, um esforço para reconhecimento de patrimônio genético, reconhecimento do conhecimento tradicional associado. Então, temos visto aí essa movimentação em várias frentes, realmente, aí como forma de incentivar essa bioeconomia e de atrair novos investimentos para o país. Bacana. Bom, o Sescom, né, abriu um escritório, uma representação aqui no Canadá no ano passado. A gente tem trabalhado com vocês aí há algum tempo. E aí eu vejo que vocês têm trabalhado cada vez mais com empresas canadenses, né, olhando o Brasil. Luciano, como que você vê os desafios nos próximos anos para essas empresas canadenses que estão interessadas em investimento no Brasil, investir no Brasil? Bom, Carol, realmente a gente tem, recentemente a gente fez esse movimento junto
ao Canadá, porque a gente entende que é um mercado, é um ambiente de negócio super próspero, que tem muita conexão, tem muito investimento vindo para o Brasil, então a gente apostou nesse sentido, e a nossa parceria vem muito nesse sentido nos últimos anos, e tem aí a tendência realmente de aumentar. Eu acredito que os desafios nos próximos anos que as empresas têm, e talvez aqui puxando um pouco para dentro desse conceito do ESG que a gente está discutindo aqui. Enfim, o Brasil, a gente está, eu acho que como no mundo inteiro, num processo de discussão, de amadurecimento. De fato, o ESG ele veio para ficar. Eu escutei uma expressão ontem que eu gostei bastante, que o ESG ele decolou, mas agora, de uma certa forma, ele precisa aterrissar para ele poder criar raiz, para que ele possa criar, de fato, uma tangibilidade junto às empresas. Então, as empresas, enfim, canadenses que buscam investir aqui, se atentar a essa discussão, ao ambiente negocial brasileiro. Eu acho que é importante. O Canadá tem uma história de preocupações ambientais um pouco mais desenvolvidas, nesse sentido, dentro do ambiente de negócio. Então, ao vir para o Brasil, manter um pouco dessa preocupação. Acho que, como os desafios de ESG dentro do Brasil, a gente não está fora da discussão mundial, enfim, como a Rebeca colocou bem um pouco antes, ainda existe essa discussão da padronização dos reportes. Então, essa é uma discussão que está também um hot topic aqui no Brasil. Existe muito essa preocupação. O Brasil é uma fronteira agrícola, é uma preocupação, tem uma questão ambiental pujante, super forte, então a gente se preocupa com isso também. Então, isso é um dos pontos em que o empresariado, o ambiente de negócio brasileiro está buscando esse tipo de informação, de regulação. Os órgãos nossos reguladores estão trazendo cada vez mais para suas normas, que são soft laws, que são muitas das vezes orientações, mas para os seus formulários de referência, é necessidade de que você traga informação de como funciona a sua parte ambiental, mas a gente, quando fala em ESG, a gente dá uma ênfase muito grande no ambiental. Mas a gente não pode esquecer da parte social. Então, você tem toda uma questão de gender equity, você tem toda uma questão de outros conceitos de ambiente de trabalho envolvido nessa questão. E, claro, os instrumentos de governança, que são importantes. Então, os nossos órgãos reguladores estão prestando atenção nisso. Tem essa discussão. Então, claro, as empresas canadenses que vierem para cá, elas têm que se atentar. O ESG não é um remédio único para todas as empresas. Você tem que observar o seu negócio, você tem que revisitar o seu modelo e, com isso, olhar também as características específicas da regulação brasileira, do ambiente de negócio brasileiro. Eu acho que esse é um desafio que as empresas canadenses, enfim, as empresas, de uma certa forma, quando investem no Brasil ou investem fora, eu acho que hoje o ESG é uma variável que não pode ficar fora da mesa. Você tem que trazer, você tem que discutir, e pelo menos aí vamos colocar nos próximos 12 meses essa discussão ainda de como reportar, como você buscar a responsabilidade dos dirigentes, como você fazer esse assessment interno e você fazer esse disclosure. Eu acho que é um dos grandes pontos que estão discutidos, de uma certa forma. É uma discussão que vocês têm no Canadá também, mas é super importante só dizer que também temos no Brasil, e isso é um dos pontos que tem que ser levado em consideração e está no radar do empresariado canadense quando vier para cá. Não, eu concordo com você, é fazer aí o que eles fazem aqui, né? Eu acho que existe aqui uma fiscalização, acho que maior, principalmente na parte de governo, né, em relação a algumas das coisas, das necessidades aí de adequação das políticas ESG. Eu acho que o Brasil está no caminho certo e está acompanhando, e eu acho que não existe volta, né? Pelo que a gente já conversou milhões de vezes, não tem volta. Agora é isso que você falou, decolou, aterrissar, criar raízes para florescer, né? Mas porque realmente não tem como fazer negócio no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se você, principalmente no Brasil, que tem toda essa coisa do ambiental, do social, né? Se você não tiver políticas de ESG bem definidas e formas de mensurar e apresentar isso também para os seus investidores, para a comunidade em geral, né? Então, eu acho que é uma mensagem muito bem dada e acho que é extremamente importante aqui de falar.
não só das empresas canadenses, mas qualquer outra empresa internacional fazendo negócio no Brasil, né? E se vocês precisarem de ajuda, tem aqui o pessoal do Sescom Barrier que consegue ajudá-los aí nessa jornada de investimento no Brasil. Luciano, Rebeca, Maurício, muito obrigada pela nossa conversa hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. O Sescom Barrier é um dos patrocinadores Platinum da 16ª edição do Brasil Canada Conference at PDAC 2022. E estarão oferecendo, junto com a BCCC, o Brasil Canada Mining Breakfast, que acontecerá dia 13 de junho em Toronto. O Luciano estará presente aqui com a gente em Toronto em junho para o PDAC. E para mais informações sobre a edição do Brasil Canada Conference at PDAC, por favor, entre no nosso site www.brascanchamber.org/PDAC 2022. Obrigada, Luciano. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Maurício. A gente se vê e espero vocês lá.